O colega aproveitou a oportunidade e silenciosamente acionou o alarme. Logo a polícia apareceu e prendeu todos. Nesse momento, o gerente apareceu sinalizando o fim. Surpreendentemente, era apenas um exercício. E essa ideia foi justamente do homem. Com essa ação, ele queria que Yosen percebesse o perigo da profissão e desistisse. Mas ele jamais imaginou que Yosen, ao contrário, sentiu-se motivada e passou a gostar ainda mais do trabalho. O homem ficou completamente sem palavras. À noite, ele foi inexplicavelmente até a porta da casa de Yosen. Quando ela chegou e o viu, ele tentou disfarçar perguntando: "Você também mora por aqui?" Nesse momento, a mãe de Yosen apareceu. Ao ver os dois, primeiro se assustou, depois começou a xingar e parabenizar ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Como a sogra poderia reconhecê-lo? Com um genro, ela fez o homem sentir um arrepio na espinha. A colega ficou muito sem graça e pediu para a mãe não falar bobagem, que ele era apenas um colega de trabalho. Mas a mãe não deu ouvidos e puxou o homem para dentro de casa. Ao entrar, ele usou seu raio-x e ficou chocado. A casa era idêntica à de 12 anos atrás, quando sua ex-namorada o levou lá pela primeira vez. A sogra havia gostado dele logo de cara naquela época. E agora, ela continuava a tratá-lo com o mesmo carinho, pedindo para ele ter paciência com o temperamento de Yosen. A filha não entendia o que estava acontecendo, achando que a mãe estava dizendo besteira, mas mesmo assim a mãe entregou ao homem o quinte que ela havia preparado, seu prato favorito. Yosen viu que não dava mais para esconder e explicou para Ju-He que sua mãe sofria de Alzheimer. Às vezes estava bem, às vezes não. E há mais de um ano ela acreditava que Yosen já era casada. Ju-He ficou emocionado ao ouvir isso. A sogra estava doente há tanto tempo e ele nem sabia. Mas ao mesmo tempo, se perguntou como ela poderia se lembrar dele. Afinal, ele veio do futuro, de 12 anos depois. Seria apenas delírio da doença? Ao ver o quinte tão familiar, ele não resistiu, enrolou com os dedos e levou à boca. Que delícia! Mas o que ele saboreava ali não era apenas comida, era um tipo de afeto familiar que ele não sentia há tempos. Certo dia, ao sair do trabalho, Yosen voltava para casa de bicicleta. Ju-He, passando de carro, a viu. Pensou em oferecer carona, mas achou inapropriado. Depois se convenceu de que, como colegas, não tinha problema. Mesmo assim, decidiu não fazer nada. Mas pelo retrovisor, viu Yosen cair da bicicleta. Instintivamente, deu ré e correu até ela, preocupado. Sem mais dúvidas, colocou ela e a bicicleta no carro. No dia seguinte, sua esposa entrou no carro e encontrou um crachá, claramente deixado por Yosen na noite anterior. Ele rapidamente disse que era de uma colega que ele havia dado carona. Sua esposa, confiante e sem desconfiança, não ligou. Mais tarde, no trabalho, Yosen encontrou seu crachá devolvido, agora com um prendedor reforçado. Olhou ao redor, curiosa. Quem foi o bom samaritano? Sorriu e agradeceu mentalmente. Ju-He, ao ver aquele sorriso, sentiu um calor no coração. Sim, ele também já foi assim, alegre. Mas depois de casar, ficou carrancudo, rabugento. Um simples barulho no apartamento de cima já o irritava, e ele agia com vingança, apesar de sua esposa sempre tentar contê-lo, e ainda ser chamada de fraca. Mas ele percebeu, a mulher diante dele não era sua esposa. Era só uma colega. Ainda assim, essa colega lhe confidenciou: depois de observar por 2 dias, acho que me apaixonei pela nova funcionária, a Yosen. Ju-He o repreendeu, dizendo para parar com essas ideias. Mas o colega, normalmente tão reservado, parecia sério dessa vez. No banco, uma senhora queria sacar dinheiro. A atendente, desconfiada, perguntou se ela tinha certeza de que queria retirar o valor do investimento. A senhora confirmou. A atendente então alertou que, ao sacar agora, os R$500 mil renderiam apenas R$10 mil. A senhora hesitou e olhou para o homem ao lado, que, com falsa tranquilidade, disse: "Não se preocupe, temos dinheiro. Pode sacar." A atendente notou algo estranho no bolso dele, mas sem demonstrar, continuou o atendimento. O homem ficou inquieto, sem saber como agir. Então viu sua colega entrando. Piscou várias vezes, tentando mandar um sinal. A colega ficou confusa. Ele continuou piscando. Nada. Até que começou a cutucar o nariz. Ju-He, ao ver isso, lembrou-se de uma conversa antiga sobre sinais secretos de emergência no trabalho, como cutucar o nariz. Ele logo olhou na direção do colega. A senhora parecia normal, mas o homem era suspeito. A atendente, corajosa, elogiou o filho por ser tão atencioso com a mãe.
Mas o que assustou o colega foi a arma no bolso do homem. Mesmo assim, ele saiu dali. Enquanto isso, Yosen contava o dinheiro com calma, enrolando para ganhar tempo. O homem atrás dela já estava impaciente. Yosen também estava tensa, porque o colega não voltava. Quando o homem foi pegar o dinheiro, Yosen usou um spray de defesa pessoal. Foi um sucesso. O episódio virou notícia nas redes sociais. Grata, Yosen quis convidar Ju-Hee para jantar, mas ele recusou educadamente, dizendo que sua esposa o esperava em casa. Porém, ao chegar, encontrou seus pais. Era a primeira vez que visitavam a casa desde o casamento. O pai, emocionado, comentou que aquela casa era 10 vezes maior que a dele. Parabenizou o filho e não perdeu a chance de experimentar a cadeira de massagem, algo que, vindo do campo, nunca havia desfrutado. O filho ainda brincou dizendo que o pai estava parecendo um presidente de empresa. Já a mãe, ao entrar na casa, foi direto conferir a geladeira. Nesse momento, a esposa chegou, ficou surpresa ao ver os sogros, mas logo os cumprimentou educadamente. No entanto, a sogra não esperou muito e já foi questionando: "Eu ia fazer o jantar para vocês, mas a geladeira está tão bagunçada que nem tive coragem de mexer." A esposa começou a se incomodar com o tom da sogra, ainda mais quando ela comentou que comida estragando é dinheiro desperdiçado. A esposa então sorriu e disse para a sogra não se preocupar com dinheiro, pois aquilo não era problema, a empresa do pai dela era dela agora. O clima ficou visivelmente constrangedor. A esposa tentou amenizar, dizendo que iria se trocar e depois procuraria um restaurante chinês bacana e reservaria um hotel de luxo para os sogros ficarem. O marido, durante tudo isso, ficou completamente paralisado, como um bobo. Mas os sogros entenderam bem a situação. A mãe percebeu claramente que o filho não tinha voz naquela casa. Logo que subiram as escadas, ouviram a esposa reservando uma suíte de hotel. O marido, então, tirou o celular das mãos dela e questionou: "Para que tudo isso? Não dava para diluir uns grãos de arroz na água?" A esposa ficou sem entender porque o marido não conseguia enxergar as coisas como ela. De repente, barulhos vindos do andar de baixo interromperam a conversa. Eram os pais dele saindo. O marido correu e os alcançou, perguntando para onde iam tão tarde. A mãe disse para ele não se preocupar, que havia ligado para a irmã dele, Juen, e que eles iam dormir lá, mesmo que apertado. O pai pediu desculpas por não ter avisado a nora antes, e por ter causado desconforto. Ambos perceberam como o filho era apagado naquela casa. Mesmo com o filho chamando por eles, o pai apenas acenou e mandou ele voltar. Naquele instante, o marido sentiu uma dor imensa no peito, impotente, frustrado. Se fosse outro homem, não aguentaria calado. Apesar de não brigar, ele perguntou à esposa: "Agora você está feliz?" E pensou consigo mesmo: "Meu Deus, tudo isso por causa de um prato de ameixa." Quando a porta se fechou, bateu o arrependimento. Não pelas palavras ditas, mas por ter sido egoísta no passado. Achou que tinha tirado a sorte grande ao casar com uma mulher rica, mas agora sentia saudade da ex, aquela briguenta que, pelo menos, o tratava com afeto. Sabia, porém, que tinha feito uma escolha e teria que seguir com ela até o fim, mesmo de joelhos. Ao ver o extrato de gastos da esposa no hotel, entendeu que ela estava segura e, por isso, não foi atrás dela. No entanto, ela não recebeu nenhuma ligação dele e, no trabalho, ligou cobrando: "Você acha mesmo que eu tenho que ser a primeira a ligar? Em 1 minuto quero você me pedindo desculpas, se não esquece." Sem saída, o homem ligou, admitiu o erro e perguntou quando ela voltaria. A esposa, com desprezo, disse que dependeria do comportamento dele. Depois disso, ele sentiu uma súbita vontade de se reencontrar consigo mesmo. Mais tarde, em uma confraternização com os colegas, enquanto todos competiam para ver quem bebia mais, ele só conseguia pensar na ex-esposa, Yosen. Sim, ela era alegre, sorridente, e ele a transformou naquela briguenta. Não era ela que havia mudado, era ele que a fez mudar. Yosen aparentemente estava bêbada. De repente, uma moto surgiu em alta velocidade. O homem, por instinto, a puxou e a protegeu com o corpo. Aquele gesto trouxe um sentimento familiar a ela. Ele disfarçou, dizendo que a moto estava desgovernada e que teve sorte de puxá-la. Só ele sabia o quanto se preocupou. No caminho de volta, ele tentava se convencer de que tinha esposa e que Yosen era só uma conhecida. Mas no semáforo, viu um senhor que lhe havia dado 2 moedas no metrô, como um sinal do destino. Será que Deus o estava escutando e lhe dava mais uma chance de voltar ao passado? No banco onde trabalhavam, apareceu um sujeito esquisito.
Todos os colegas ficaram tensos, menos Yosen, que era nova ali. O homem foi direto até ela, se sentou e disse que havia ganhado muito no jogo na noite anterior, que bebeu várias garrafas de Multai, e agora sua garganta queimava. O gerente entendeu logo o que ele queria, e se levantou incomodado. Yosen tentou manter a calma e pediu que ele aguardasse. O gerente já havia preparado tudo, não se sabe se era soro ou água quente. Indicou para Yosen fazer o atendimento. O homem puxou um maço de dinheiro e ofereceu como gorjeta. Ela recusou e disse para ele ir para casa dormir. O homem, então, fez piada: ou posso dormir na sua casa? A raiva dela foi imensa. Mas ela se segurou. Com o dedo médio apontando a porta, disse: ali tem uma casa de massagem, melhor para você. O homem se irritou e a agarrou, perguntando o que ela queria dizer com aquilo. O marido quis intervir, mas o colega de trabalho foi mais rápido e tirou o homem de cima dela. O homem empurrou o colega e ainda falou grosserias. Foi então que Yosen, num ato inesperado, o derrubou com um golpe pelas costas. Todos ficaram chocados. Afinal, a sede tinha regra: mesmo que o cliente nos maltrate 1000 vezes, tratamo-lo com carinho. Mas ali ela perdeu o controle. O marido também ficou em choque, suando frio com a cena.